Existe uma mentira que repetiram para você a vida inteira, que se você estiver solteiro depois dos 40, você é um fracassado, que você passou da idade, que ninguém te quis, que vai morrer sozinho. Mas aqui está a verdade que ninguém quer que você descubra. Estar solteiro depois dos 40 é um dos maiores superpowers que um homem pode ter. Porque enquanto o mundo está cheio de homens presos em relacionamentos que matam sua energia, sua paz e sua virilidade, o homem que está solteiro, consciente, forte e focado, está jogando outro jogo. Ele não está pedindo amor, ele não está buscando aprovação, ele não está negociando cada movimento da própria vida. Ele está livre. E é exatamente por isso que ninguém quer que você perceba o poder que tem nas mãos. Porque o dia em que um homem de mais de 40 anos entende o valor real da sua liberdade, ele se torna impossível de controlar. Hoje eu vou-te mostrar porque estar solteiro depois dos 40 não é um sinal de fracasso. É um sinal de que você está a um passo de se tornar perigosamente livre. Vamos começar com a realidade que ninguém admite em voz alta. Quando você era mais novo, te empurraram um roteiro pronto, arrumar uma namorada, casar, ter filhos, trabalhar para sustentar todos e aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinho. Você acreditou que o pior medo de um homem deveria ser terminar a vida sem uma mulher ao lado, só que ninguém te contou o outro lado. Existe algo muito pior do que estar sozinho. É estar preso com a pessoa errada na vida errada, por medo de encarar a própria liberdade. Olha ao redor quantos homens de 40, 45, 50 anos você conhece que estão em relacionamentos vazios, são desrespeitados dentro da própria casa, trabalham como condenados para manter uma estrutura que os destrói por dentro e quando você olha nos olhos deles, só enxerga cansaço. Agora pergunto para esses caras se eles trocariam tudo por uma segunda chance de recomeçar com a mente que têm hoje, mesmo que isso significasse estar solteiros outra vez. A verdade é simples. Muitos homens casados invejam a liberdade que você tem. Muitos homens comprometidos dariam tudo para ter o que você tem. Silêncio, espaço, tempo, poder de decisão. Agora eu vou-te mostrar as razões exatas pelas quais estar solteiro depois dos 40 é um superpoder. E como usar isso a seu favor, em vez de desperdiçar essa fase, tentando preencher um vazio que nem deveria existir. A primeira razão é brutalmente simples. Estar solteiro depois dos 40 devolve a você algo que a maioria dos homens perdeu e nunca mais recuperou. Soberania sobre a própria vida. Quando você está preso em um relacionamento errado, tóxico, cada decisão vira negociação. Posso sair com meus amigos? Você vai trabalhar até tarde de novo? Você vai mesmo investir nesse projeto? Você vai mesmo gastar com isso? Você não decide. Você pede autorização, você não vive, você gerencia expectativas. Agora imagina o contrário. Você acorda num sábado e decide, hoje eu vou treinar, depois vou estudar algo novo, mais tarde vou trabalhar em um projeto meu. À noite, se eu quiser, eu saio. Se eu não quiser, fico em casa. Nenhuma cobrança, nenhuma cara de julgamento, nenhuma manipulação emocional, apenas você e a sua consciência. Isso é liberdade. E liberdade para um homem maduro não é luxo, é combustível. Quando você está solteiro depois dos 40, você não precisa mais moldar sua agenda, seus sonhos e sua energia em torno do humor de outra pessoa. Você não precisa mais colocar o seu futuro em segundo plano para não chatear ninguém. Você não percebe, mas isso é um superpoder. Porque um homem que decide por si mesmo, sem medo de perder alguém, é um homem perigoso. Ele não é controlável. Ele não é manipulável. Ele não é previsível. O que você vai fazer com essa liberdade define se você é um homem ou um menino com medo do escuro. A segunda razão é ainda mais profunda, a paz. Você não tem ideia de quanto você perdeu o controle da sua mente quando passou anos em relacionamentos, onde qualquer coisa virava discussão, qualquer diferença virava drama, qualquer tentativa de se priorizar virava acusação de egoísmo. Um homem, depois dos 40, descobre uma verdade que não é romântica, mas é real: paz vale mais do que companhia errada. Repito, paz vale mais do que companhia errada. Quando você está solteiro, ninguém está interpretando tudo que você fala, transformando qualquer palavra em falta de consideração, ameaçando ir embora quando você não se dobra, usando intimidade, atenção ou silêncio como moeda de troca. E aqui está o ponto.
Com paz mental você pensa melhor. Você toma decisões mais inteligentes. Você não reage, você escolhe. Você não vive apagando incêndios emocionais. Você constrói. Um homem em paz produz mais, treina melhor, trabalha com mais foco, dorme melhor, se cuida mais. A vida começa a se alinhar porque ele não está gastando 80% da energia emocional dele numa guerra silenciosa dentro de casa. Relação tóxica é como tentar trabalhar com um alarme disparando dentro da sua cabeça 24 horas por dia. Estar solteiro em paz é finalmente apertar o botão silenciar. O mundo continua barulhento, mas dentro de você fica silencioso. E é nesse silêncio que nascem as melhores decisões da sua vida: negócios, projetos, mudança de carreira, viagens, novos hábitos. Um homem sem paz troca o que é importante pelo que é urgente. Um homem em paz foca no que é essencial. É por isso que muitos homens que se separam e ficam solteiros depois dos 40 e usam essa fase com inteligência sobem de nível em poucos anos. Não é sorte, é paz. A terceira razão é que estar solteiro te permite, talvez pela primeira vez, colocar a sua missão em primeiro lugar. Durante anos, te ensinaram que ser um bom homem é se sacrificar. Sacrificar hobbies, sacrificar sonhos, sacrificar projetos, sacrificar ambições pelo relacionamento. Você ouviu frases como trabalha menos e fica mais comigo para que tudo isso aproveite a vida aqui. Você se importa mais com o trabalho do que comigo. E para evitar conflito, você cedia, você se diminuía, você guardava sonhos na gaveta, você ia se tornando uma versão embalada, domada, digerível de si mesmo. Quando você está solteiro depois dos 40, se quiser, isso acaba. Pela primeira vez você pode dizer: minha missão vem antes da minha carência. Meu propósito vem antes da opinião alheia. Minha evolução vem antes de qualquer narrativa de fracasso por estar solteiro. Você pode estudar o que quiser, no ritmo que quiser, trabalhar no seu projeto no horário que fizer sentido para a sua estratégia, não para a sua relação. Investir o dinheiro onde há retorno, não onde há chantagem emocional. Isso não é egoísmo, isso é alinhamento. Um homem que não está alinhado com a própria missão vira um peso para qualquer pessoa. Ele é frustrado, ressentido, explosivo, instável. Um homem alinhado com a missão é magnético. Ele tem direção, ele tem energia, ele tem brilho no olhar. Ele não está implorando por amor. Ele está ocupado construindo algo maior que o próprio ego. A maioria dos homens é funcionário da própria vida. Cumpre tarefas, paga boletos, segue ordens. Quando você está solteiro e consciente, você pode finalmente se tornar o CEO da sua realidade. Você define a direção, você define as prioridades, você define quem entra e quem sai. E aqui vem a verdade que dói. Mulheres erradas não querem um homem que tem missão. Querem um homem disponível para ser moldado. Se você estiver disposto a negociar sua missão por companhia, você entrega seu superpoder. Estar solteiro depois dos 40 te dá a chance de reconstruir tudo com a missão no topo da pirâmide. Quem quiser caminhar ao seu lado, ótimo. Quem tentar te tirar do caminho, você larga. Quarta razão é que estar solteiro depois dos 40 te permite ser seletivo de verdade. Quando você é mais novo, você entra em relacionamento por carência. Por desejo, por medo de ficar sozinho, por pressão social, você engole falta de respeito, drama, abuso emocional, falta de admiração, só para não ter que encarar o espelho sozinho. Depois dos 40, se você aprendeu com a dor, a conversa muda. Você já viu o filme completo, sabe como começam as manipulações, reconhece de longe o padrão de cobrança constante, sente quando está sendo usado, percebe quando você é plano A ou apenas plano B conveniente. Estar solteiro te dá a possibilidade de fazer a pergunta mais poderosa que um homem pode fazer diante de qualquer mulher. Essa relação melhora a minha vida ou suga a minha energia? Se a resposta for, eu fico mais ansioso, eu produzo menos, eu me sinto menor, eu vivo pisando em ovos. Então você sabe o que fazer, não entrar ou ir embora. Isso é superpoder, porque a maioria dos homens entra numa relação para fugir de si mesmos e não para somar. Eles aceitam qualquer atenção feminina como se fosse prémio. Depois dos 40, você deveria ser o contrário.
A tensão feminina é moeda fraca perto da sua paz, do seu foco e da sua missão. Quando você está solteiro, você pode olhar para uma mulher sem desespero. Você pode recusar, se afastar, filtrar. Você pode dizer não, sem medo de ficar sem opções, porque você entendeu que o pior sim que você pode dar é para alguém que vai te arrastar para baixo. Você não precisa fechar portas com todas as mulheres, mas precisa fechar definitivamente as portas para qualquer uma que seja mais cara do que valiosa. E isso só é possível quando você está disposto a ficar sozinho, se for necessário. A quinta razão é a mais profunda de todas. Você descobre que estar sozinho e ser solitário são coisas diferentes. A sociedade te assustou com a frase: você vai morrer sozinho, mas ninguém te perguntou: você prefere morrer ao lado de alguém que te despreza? Você prefere envelhecer com a sensação de que traiu a si mesmo para manter uma fachada? Você prefere viver 30 anos numa guerra fria dentro de casa, só para não enfrentar alguns anos de solitude? O homem que se conhece, que se constrói, que preenche a própria vida com propósito, treino, estudos, projetos, hobbies, não está solitário, ele está completo. A mulher que entrar na vida dele vai ser complemento, não muleta emocional. Solidão não é ausência de pessoas. Solidão é ausência de propósito, ausência de respeito, ausência de verdade. Quantos homens você conhece que dormem ao lado de uma mulher toda a noite, mas se sentem completamente sozinhos? Não podem ser honestos, não podem mostrar fraqueza, não podem falar o que pensam, não podem viver como querem. Isso é solidão real, uma solidão escondida dentro de um relacionamento aparentando sucesso. Estar solteiro depois dos 40 e consciente é um ato de soberania. Você diz para o mundo: eu prefiro a minha própria companhia do que dividir minha vida com alguém que me diminui, eu prefiro minha casa silenciosa do que um lar cheio de gritos e ressentimento. Eu prefiro o risco de construir minha vida sozinho do que a certeza de destruí-la tentando agradar. E aqui vem o paradoxo. Quando você atinge esse estágio de conforto consigo mesmo, você se torna muito mais atraente, porque você não precisa de ninguém. E justamente por isso, qualquer pessoa que entrar na sua vida vai saber que está ali porque soma, não porque você não tem opção. Esse é o superpoder que ninguém quer que você descubra. O homem que não tem medo de ficar só é impossível de controlar. Então vamos amarrar tudo. Porque estar solteiro depois dos 40 é um superpoder que ninguém quer que você descubra. Porque você volta a ser dono da sua vida, não pede mais autorização para existir. Você recupera a paz mental e paz vale mais do que companhia tóxica. Você coloca sua missão em primeiro lugar e finalmente se torna protagonista da própria história. Você se torna seletivo, prefere ficar só do que aceitar qualquer coisa. Você entende que estar sozinho não é solidão, é soberania, é liberdade. Estar solteiro não é o problema. O problema é estar solteiro e perdido. Estar solteiro e consciente em evolução, em missão. Isso é vantagem. Isso é força. Isso é uma ameaça para um sistema que precisa de você, distraído, dócil e preso em relações que te enfraquecem. Você não precisa prometer que nunca mais vai se relacionar. Não é sobre virar monge. É sobre entender que depois dos 40 a sua vida não pode mais ser definida pelo medo de ficar só. Se for para se relacionar de novo, que seja assim. Você completo, você forte, você em missão, você com limites claros, você sabendo que a sua paz não está à venda. Agora eu quero ouvir de você qual é o verdadeiro motivo pelo qual estar solteiro hoje te assusta ou te alivia. Você sente mais medo de ficar sozinho ou mais medo de voltar a viver uma relação que te destrói? Comenta aqui em baixo com honestidade. Sua resposta pode abrir o olho de outro homem que está na mesma situação que você. Se esse vídeo te trouxe clareza, se fez você perceber que estar solteiro não é fracasso, é a oportunidade. Deixa o like, compartilha com aquele amigo que acha que está atrasado porque não casou de novo, mas que no fundo está mais livre do que imagina. E se inscreve no canal, ativa o sino, porque aqui a gente não romantiza a vida masculina, a gente fala a verdade que você precisa ouvir antes que seja tarde. Lembra disso? Depois dos 40, o mundo vai tentar te convencer que você precisa de qualquer relacionamento para não ficar sozinho. Eu vou-te lembrar de uma coisa. O pior tipo de prisão é aquela que você entra com medo da liberdade.